Olá, graça e a paz. Como é que vocês estão? Mais crente, né? Graças a Deus. Querido, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. E eu queria, nesse dia, estar falando sobre dois regimes. O regime da lei e da graça. Querido, lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 14, Paulo, ele afirma algo poderoso. Ele diz o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que me chama a atenção, querido, que essa palavra que Paulo está liberando, a questão não é o esforço humano. A questão é o regime espiritual em que a pessoa vive. Debaixo da lei, o pecado domina, querido. Debaixo da graça, o pecado ele perde o domínio. Porque a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então a lei, ela dá força ao pecado. Mas a graça, querido, isso é maravilhoso. A graça, ela não é permissão para pecar. Graça é o poder para vencer o pecado. E a lei não é pecado, querido. Por isso que Paulo, em algum momento, né, da ministração lá em Romanos 6, verso 14, no decorrer de Romanos 6, ele faz uma pergunta: a lei é pecado? Ele faz essa pergunta. Mas Paulo, ele mesmo já responde, ele diz: de maneira alguma, porque eu não conheceria o pecado se a lei não falasse ou dissesse, não cobiçarás. E isso é maravilhoso, querido, porque o que me faz entender, quando você vê o currículo de Paulo, Paulo era um homem extremamente religioso. Paulo era um homem, querido, que ele cumpria os mandamentos. Ele era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem estruturado, um homem zeloso. Tanto é que quando Estevão foi morto, né, apedrejado, a Bíblia diz que quando lançaram a sorte, né, das vestes de Estevão, né, as vestes caiu diante dos pés de Saulo, que posteriormente passou a ser chamado de Paulo. E isso é interessante, quer dizer, porque Paulo ele era um homem que conhecia a lei, um homem que cumpria a lei, cumpridor da lei, um homem que ele era extremamente zeloso, extremamente dogmático, mas ele está dizendo: eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. E é interessante, querido, que a cobiça, né, não cobiçarás, ele é o último mandamento, né? Ele é o último mandamento, ou seja, Paulo ele foi pego no último mandamento. E o último mandamento é como se fosse, né, o rabo do escorpião. E Paulo está dizendo: eu não conheceria, né? Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso é maravilhoso, querido, porque a lei expõe, mas não transforma. A lei, esse é o propósito da lei. A lei só veio para esse propósito. A lei é santa. E Paulo diz: não, a lei não é pecado, a lei é santa. Mas a lei, ela só tem esse propósito. A lei, o propósito da lei não é justificar ninguém, porque a lei não justifica ninguém. E também a lei não santifica ninguém. Então não tem como vencer o pecado, não tem como a gente vencer as nossas guerras caminhando debaixo do jugo da lei. Paulo, ele é bem categórico em falar. Ele diz: é pecado a lei? E ele diz: não, de forma alguma. Porque eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse. Então a lei, ela veio para revelar o pecado do homem. Por isso que Paulo diz que onde abundou o pecado, né? Na realidade, a lei veio para aumentar o pecado. A lei veio para mostrar o quanto o homem, né? Porque o homem, ele só percebe o quanto ele é ruim. O homem, ele só percebe o quanto ele é ruim só depois que ele tenta ser igual a Deus. Então, quando o homem ele começa a tentar andar pela lei, ele tenta, né, andar pela lei, ele começa a descobrir o quanto ele é falho. Ele começa a descobrir o quanto ele é pecador, né? Porque a lei, ela faz um check-in, ela começa a mostrar. Porque a lei é como se fosse um espelho. Ela mostra o teu defeito.
mas ela é incapaz de te ajudar a tirar o defeito. A lei veio para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos de um Salvador. Na realidade, a Bíblia diz que a lei, ela passou ao lado, ou seja, a lei, ela foi anexada no propósito original, que é a graça. Porque quando você começa a ler, né, e tem a ótica da graça, e você começa a ver de Gênesis, né, até Apocalipse, você vai ver Deus sempre manifestando graça. Deus sempre manifestando graça. A Arca de Noé foi graça. Até para Caim, a última mensagem que eu ministrei, eu falei que quando Caim, ele está desejando, né, na realidade ele está desejando cometer o mal, né, diante do seu irmão. E o que Deus disse para ele? Se fizeres o bem, não serás aceito. E ele diz o seguinte para ele, né? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E quando você vai, né? E quando você vai no original, a palavra pecado significa oferta pelo pecado. Ou seja, Deus estava oferecendo até para o próprio Caim a oportunidade. Diante do juízo, né? Antes do juízo, Deus ofereceu o cordeiro para ele. A Bíblia Yang, quando você vai buscar a tradução, está escrito lá, um animal agachado. Ou seja, na porta, pronto para ser sacrificado. Deus estava dizendo para Caim o quê? Você está irado, você está com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, mas não descarregue no seu irmão. Aqui está o cordeiro, descarregue nele, coloca toda a sua ira, toda a sua raiva nele. Mas a Bíblia diz que Caim cheio de justiça própria, porque esse é o propósito da lei. A lei ativa a justiça própria, porque a lei coloca o homem no centro. Quando você pensa, né? Quando você pensa que pode fazer, e aí vem a frustração, porque quando você tenta, você não consegue. E quando você não consegue, automaticamente a Bíblia diz que nós entramos debaixo de condenação, debaixo de pecado, quando você tenta e não consegue. E é interessante, querido, que algumas igrejas não querem que pregue sobre graça, porque eles acham que graça, quando se eu pregar sobre a graça, eles acham que graça é a autorização para pecar. Mas a graça, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A graça, ela também não passa a mão no erro de ninguém. Só que a graça, ela também faz o check-in, ela faz o check-up, ela vê que você tem um pecado, mas ela dá o poder. Ela dá o remédio para você curar, para você vencer. É por isso que quando nós falamos, né, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, há uma troca de lugar. Há uma troca de lugar, né, querido? Porque aquele que não tinha pecado, Cristo não tinha pecado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Cristo, né? Jesus levou tudo que era nosso, para que nós pudéssemos receber tudo que é dele. Isso é maravilhoso. É por isso que você é a justiça de Deus. Porque a justiça, querido, assim como a graça, a justiça de Deus é um presente. Porque a justiça do homem, a Bíblia diz lá em Isaías, que é como um trapo de imundície. Mas, querido, a justiça de Deus, querido, Ele nos deu, Jesus nos deu, querido, o dom de nos tornar justo. Por isso, eu sou justo em Cristo Jesus. E quando você diz eu sou a justiça de Deus, há uma troca. Você toma o lugar dele, ou seja, você vai para o lugar de Cristo. E qual é o lugar de Cristo? É um lugar de vitorioso. É um lugar de alguém que venceu. É um lugar aonde aquele querido que passou todas as privações, sofreu todas as dores, sofreu todo o mal, recebeu toda a nossa maldição, mas venceu. Por isso que diz, né, ó morte, onde está o seu aguilhão? É como se fosse a abelha, querida. A abelha, ela é perigosa com ferrão. O aguilhão é como se fosse o ferrão de abelha, mas a abelha só é perigosa se ela tem o aguilhão. Quando o aguilhão, querido, ele cai, ela é inofensiva, ou seja, a morte. Por isso que ele diz, a morte, onde está o teu aguilhão?
A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Quem está em Cristo não vive preocupado com a morte, porque já morremos para o pecado, já morremos para a lei e ressuscitamos em Cristo. Isso é maravilhoso, querido. Glórias a Deus. Então há muita igreja que não quer falar sobre a graça, porque eles acham que a graça vai produzir liberdade ou libertinagem. Pelo contrário, querido. A graça, querido, ela produz santidade, porque a lei, a Bíblia diz que a lei não santifica, não justifica ninguém e também não pode santificar. A santificação, a justificação vem através da graça. E isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. E há muitas pessoas que dizem que quem está pregando, quem está ministrando a graça, ele está ofendendo a Deus. Isso é ofensa e contra a lei. Pelo contrário, querido, quem prega graça, quem ministra graça, querido, ele honra muito mais a Deus do que aqueles que tentam andar pela lei. Porque aquele que tenta andar pela lei, ele acha que pode andar pela lei, ele está ativando a justiça própria. E ele vai tentando. Assim como Paulo, eu acredito que Paulo ele cumpriu o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, mas qual é o homem que não cobiça? Paulo descobriu isso. Ele descobriu que todo homem cobiça. Ele descobriu que ele, por mais que ele tentou, por mais que ele fez, por mais que ele tentou, ele ainda era pecador diante de Deus. Então aqueles que tentam andar pela lei e quebra, desonra muito mais do que aquele que olha para a lei e fala assim, eu não posso, porque essa era o propósito da lei. Quando Deus mandou a lei, a Bíblia diz que o propósito é que toda boca se calasse, toda ouvido, ouvisse, toda boca se calasse. O que Deus ele queria quando ele trouxe a lei? Ele queria que o povo entendesse que eles eram pecador, que eles olhassem para Deus e falassem, Deus, eu não quero andar pela lei, eu quero andar pela graça, pela misericórdia. Mas ao invés disso, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles bateram no peito e disseram, cheio de justiça própria, eles disseram para Deus, Senhor, pode mandar a lei, pode mandar, porque tudo que tu falar, Senhor, tudo que tu mandar, nós vamos cumprir. E a Bíblia diz que Moisés vai para o monte buscar o mandamento. E quando ele desce, querido, eles já estavam quebrando o primeiro mandamento, adorando o bezerro de ouro. E é interessante que antes do mandamento, querido, eles tinham ouro, eles tinham tudo, que eles saíram do Egito com bastante ouro, prata. E você não vê ninguém construindo um bezerro de ouro. Antes do Monte Sinai, antes da lei, você vê eles murmurando, pecando, fazendo tantas coisas, e você não vê Deus o castigando. Pelo contrário, eles murmuravam, reclamando de água, Deus mandava água. Eles reclamaram porque a água estava amarga, Deus fez a água se tornar doce. Reclamaram porque não tinha pão, Deus enviou maná do céu. Reclamaram porque não comia carne, Deus mandou carne. Ou seja, para cada murmuração, para cada pecado, Deus respondia com graça e com misericórdia. Então a lei veio para isso. A lei ela não veio, querido, para tornar o homem justo. Ela não veio para tornar o homem santo. Porque a lei, querido, ela coloca o homem no centro. E quando nós estamos no centro, e o homem gosta de estar no centro, e quando nós estamos no centro, querido, nós achamos que nós podemos fazer. Nós achamos que nós somos capazes. Achamos que vamos receber pelo que nós fazemos, isso é performar. Achamos que somos justos pelo que nós fazemos. Somos como os fariseus, não como aquele fariseu que estava diante de Deus. Senhor, eu jejuo, eu oro, eu faço, aconteço. Se propício a mim. E ele olhava para o publicano. E o publicano, querido, nem conseguia olhar para o céu. Não se sentia digno. Mas ele olhava e dizia, Senhor, se propício a mim, pecador. E o próprio Jesus diz qual a oração que foi respondida do fariseu, que estava barganhando, querendo chegar diante de Deus para receber diante do que ele estava fazendo. Eu oro tantas vezes, eu jejuo, eu cumpro, eu não peco, não sou como os demais. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que o publicano voltou justificado e não fariseu. Isso é maravilhoso, querido. A graça é maravilhosa.
A graça é o poder que nós precisamos para vencer o pecado. Isso é maravilhoso. E o mais interessante é que houve tanto debate, né? Tantos porquê no capítulo 6 de Romanos, que Paulo ele vai dedicar um capítulo todinho para falar sobre a lei. E ele vai falar, né? Ele vai se dedicar e ele vai falar tudo isso no capítulo 7 de Romanos, usando uma linguagem clara. E o que o Paulo lhe vai usar? Ele vai usar a linguagem do casamento. E o que ele diz? A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Olha o que Paulo vai dizer. Que a mulher ela tem a obrigação. Que a mulher está ligada ao marido enquanto ele está vivo. Mas depois, se o marido ele morrer, ela fica livre, ela se torna livre, ela está desobrigada do seu compromisso com ele. Ou seja, porque se ela tiver casada e ela arrumar um outro marido, ela comete adultério. Mas se o marido morreu, ela está livre. Então Paulo ele vai usar uma linguagem, querido, que é muito fácil de ser compreendida, a linguagem do casamento. Mas é interessante, querido, que dentro dessa palavra há uma revelação poderosa. Por quê? A lei, querido, escute bem isso. A lei, ela não morre. Porque a lei é eterna. Porque a lei, se você parar direitinho, a lei, ela manifesta o caráter de Deus. Ela mostra a santidade e o caráter de Deus. E a lei, querido, ela é eterna, ela não morre. Então, o que eu tenho que fazer na realidade? Se a lei não morre, o que eu tenho que fazer para me livrar, pastor, dessa lei? Porque olhando na ótica espiritual, a gente vai entender que a lei, né? Quando nós tentamos entrar debaixo da lei, viver com a lei, nós só vivemos debaixo de maldição. Só traz maldição sobre a nossa vida. Como que eu vou? Essa é a pergunta. Mas como que eu vou me divorciar da lei se a lei não morre? E Paulo, querido, é maravilhoso. Porque para cada pergunta, a Bíblia é maravilhosa, querido. Porque a Bíblia, ela responde a Bíblia. O contexto diz, né? O contexto diz: morreste para a lei, pelo corpo de Cristo para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou. Querido, isso é maravilhoso. Porque se a lei não morre, porque ela é eterna, então eu preciso morrer para me divorciar da lei. Mas quando eu morro para a lei, isso é lindo demais. E diz, morreste para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou. Ou seja, eu passo a fazer parte, a pertencer. Não é um qualquer Cristo. Não é qualquer Jesus. Até mesmo o próprio Jesus que humanamente andou na terra, né, que fez milagre. A Bíblia diz, querido, que eu já faço parte de um Jesus, querido. Não um Jesus que ia passar por uma privação, Jesus que ia sofrer. Não, a Bíblia diz que eu já faço parte de um Jesus que ressuscitou. Eu estou casado com aquele que já morreu, ressuscitou, ou seja, aquele que já venceu. Aquele que venceu o pecado. Aquele que cumpriu a lei, porque o único que poderia e cumpriu a lei foi Jesus. E isso, querido, é maravilhoso. Porque quando você tem esse entendimento, isso muda tudo. Isso muda tudo, querido, na tua visão. Isso muda tudo na tua vida. Você não está mais ligado à lei. Entenda bem isso. Você que morreu para Cristo, você não está mais ligado à lei. A lei não tem mais domínio sobre a sua vida. E se a lei não tem domínio, por isso que Paulo diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vós não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais poder, porque agora você não está mais debaixo da lei, porque a força do pecado é a lei. Você está debaixo da graça. É por isso que você vence. Ah, pastor, eu estou debaixo da graça, não vou pecar. Não, você vai continuar pecando. Mas quando você peca, uma voz lá dentro de você diz que você é justo. Mesmo pecando, querido, você continua justo. Mesmo errando, você continua, querido. Você continua justo diante de Deus. Você imagina uma ovelha. Uma ovelha, ela pega, ela sai dali do seu espaço e ela vai para um chiqueiro. E ela começa a se sujar na lama.
Ela está suja, mas ela deixou de ser ovelha? Claro que não. Ela vai continuar sendo ovelha, mesmo suja, mesmo com carrapicho, mesmo machucada, ela vai continuar sendo ovelha. Porque essa é a identidade, porque no dia que você aceitou a Cristo, você recebeu uma nova identidade. Agora, querido, você não pertence mais à lei. Agora você não pertence mais ao pecado, você pertence a Cristo. Só que nós, que temos uma ideia, nós acreditamos que tudo que nós possamos fazer não vai nos livrar, não pode nos livrar do pecado de Adão. A gente acreditamos e temos essa ideia que o pecado de Adão, podemos fazer tudo. Podemos fazer boa obra, podemos fazer caridade, podemos fazer tudo. E isso não vai nos livrar do pecado de Adão. A gente temos a consciência disso. Mas nós acreditamos que uma vez que morremos para a lei, uma vez que morremos para o pecado, e agora nós pertencemos a Cristo, nós acreditamos que qualquer coisa vai nos tirar da presença dele, querido, não tem mais. O pecado, querido, não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado de Adão, querido, agora Jesus é o nosso novo Adão. O pecado de Adão não tem mais poder do que o sangue de Cristo. Ou seja, não é o que você faz que determina quem você é, mas é quem você é que determina o que você faz. Isso é maravilhoso. Você agora pertence a Cristo. E qual é o propósito, querido, de eu morrer para a lei? Qual é o propósito de eu morrer para a lei? E agora pertencer a outro? Para que você venha frutificar. Para que você possa dar fruto. Você possa dar fruto e gerar fruto para quem? Fruto para Deus. Agora, querido, é maravilhoso. Quando você... A raiz, querido. A raiz determina a árvore, determina os frutos. Quando você sabe que você é justo em Cristo Jesus. Quando você tem a convicção, querido. Quando você tem a convicção que você agora, querido, é uma nova criatura, que você agora, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, que a lei não tem mais poder sobre a tua vida, você começa a frutificar, e você começa a dar fruto. Para isso, querido, que você morreu para a lei, para que você pudesse dar fruto. E hoje há tantas pessoas estéreis, tantas pessoas que não frutificam, tantas pessoas que não conseguem frutificar, é porque você está debaixo da lei. É porque você está no domínio do justiça própria. Você acha que é pelo que você faz que você vai frutificar. Você acha que é pela tua boa obra que você vai dar fruto. Não, querido. Você vai dar fruto porque a raiz é Cristo. Você está debaixo da graça, do favor de Deus. E é interessante, querido, que a lei, se você olhar direitinho, a lei não gera fruto. Quem está debaixo da lei não gera fruto. Como assim, pastor? Agar, querido. A Bíblia diz que Abraão casou com Agar. E o que foi que Agar gerou? A Bíblia diz que Agar gerou escravo. Porque quem está debaixo da lei só vai gerar escravo. Ele não pode gerar filho. Por isso que quando Deus, ele falou para Abraão pegar o seu filho e levar para o sacrifício lá na terra de Moriá, naquele monte, a Bíblia diz o seguinte, que Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, pegue teu filho. Pegue o teu filho, o teu único filho. Mas espera aí, quantos filhos Abraão tinha? Abraão, querido, ele tinha 2 filhos. Um era Isaac e o outro era Ismael. Só que Deus só reconhece Isaac, Deus não reconhece Ismael. Deus não reconhece o filho que é gerado na carne. Deus não reconhece o filho que é gerado debaixo da lei, porque Agar representa a lei. Agar representa, querido, o Monte Sinai, o monte, querido, do juízo, o monte onde Deus mandou os mandamentos. Por isso que Paulo faz uma analogia falando que nós não somos filhos, da escrava, mas somos filhos do céu, do alto, Fala de Sara, filho da livre. É por isso que nós somos livres, nós somos filhos da promessa. Nós pertencemos à promessa que foi feita a Abraão. E isso é maravilhoso. Então Deus não reconhece, querido. Ah, pastor, eu estou gerando fruto. Não, Deus não reconhece. Deus não reconhece o fruto da carne.
Porque o fruto da carne, querido, é só para esse plano natural. Mas aquele que gera, querido, através do Espírito, aquele que gera, querido, através da promessa, ele vai gerar fruto eterno. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. Nós temos esse entendimento. Então Deus não reconhece o filho da escrava. Queridos, no capítulo 14 de Gênesis, Deus ele vai se revelar para Abraão como o Elion, o Deus poderoso. Mas quando chega no capítulo 17, querido, quando as forças de Abraão se esgotou, a força, de Sara se esgotou, Abraão já tinha usado todos os seus recursos, ele fez de tudo para que o cumprimento da promessa se cumprisse, mas de uma maneira, através da justiça própria, através do seu próprio jeito, da sua própria vontade. Deus ele falou assim: acaba, basta, a partir de agora, Abraão, eu vou me manifestar como Todo-Poderoso, o El Shaddai. A partir de agora você vai ver que eu não sou um Deus somente poderoso, mas sou todo-poderoso. E quando a tua força se esgotou, quando a sua força acabou, eu tenho muito mais, eu vou muito mais além da tua força humana. A Bíblia diz que Deus agora vai se manifestar como El Shaddai. Mas a primeira providência que Deus diz para Abraão: Abraão, a partir de agora, pega a serva e o seu filho e manda ela embora. Ou seja, Deus está dizendo para Abraão: manda embora Agar e Ismael. Deus dá essa ordem para Abraão, mandando que ele mande embora. Por quê? Porque Agar era fruto da ignorância de Abraão. Agar, ela era o símbolo, da justiça própria de Abraão, de tentar fazer as coisas da sua própria maneira. Então Deus diz, manda embora a serva e o seu filho. Porque de maneira alguma, Deus diz, o filho da serva vai crescer junto com o filho da livre. Ele não vai se criar junto. Era como se Deus dissesse para Abraão: Abraão, para o cumprimento da promessa, o crescimento, porque Isaac já tinha nascido, para que esse menino cresça saudável, você não precisa da ajuda de Agar. Era como se Deus falasse: você não precisa da ajuda da lei, porque Agar representa a lei. Agar aponta para o Monte Sinai. Você não precisa da ajuda de Agar. E é interessante, querido, que quando Abraão manda a serva Agar embora junto com seu filho, o menino tinha aproximadamente 17 anos. E ele já perseguia, na realidade, a Bíblia diz que o jovem Ismael perseguia Isaac. Na realidade, querido, era bem possível que o inimigo pudesse ativar uma ira dentro do coração de Ismael e ele pudesse fazer um mal contra o menino. Então Deus está mandando Abraão mandar embora Agar e mandando também Ismael embora para preservar a promessa, o cumprimento da promessa, para que a promessa pudesse crescer e se manifestar. E é interessante, querido, algo poderoso acontece. Quando Ismael já tinha aproximadamente 17 anos. E quando você ouve aquela mensagem que diz: e ouviu o choro do menino, qual é a primeira percepção que você tem? Que é uma criança. Faz até entender, nos faz entender que Deus foi até injusto de mandar Agar embora junto com Ismael. Só que Ismael não era uma criança. Ismael já era um adolescente, já chegando na juventude. Era um menino robusto, um homem forte, já se formando um homem forte. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou no deserto, a Bíblia diz que Ismael esmoreceu. Ismael ficou esmorecido. Ou seja, um menino forte, um menino robusto. Ele diante de Agar representa a lei. Ou seja, diante da lei, até aquele que é forte se torna fraco. Até aquele que tem força, ele fica fraco diante da lei, porque diante da lei, que escute o que eu vou te dizer, todo homem forte fica fraco. Porque quando você chega diante da lei, você percebe o quanto você é incapaz. Você percebe, querido, o quanto você é falho, o quanto você erra. Isso é maravilhoso, querido.
Porque a Bíblia também fala sobre Davi. Davi, querido, Davi representa, ele é um tipo de um homem que andou, né? Davi é maravilhoso porque parece que Davi, ele andou já no tempo da graça, mas vivendo no tempo da lei. Porque Davi, ele sempre está falando, porque as suas misericórdias duram para sempre. Davi, ele tipifica alguém que já desfrutava da graça. Era alguém que já desfrutava da graça. E é interessante, querido, que todo homem fraco, todo homem endividado, todo homem em aperto, todo homem oprimido, todo homem com depressão, qualquer tipo de situação que chegava diante de Davi, qualquer homem fraco diante de Davi se tornava forte. Sabe por quê, querido? Diante da graça, todo homem fraco se torna forte. Por isso que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, de maneira que quando você pensa que você está fraco, aí é que você está forte. Diante, querido, escute bem isso, diante da graça, todo homem fraco fica forte. Todo pecador se torna justo, porque Deus é justo e faz o pecador se tornar justo. Porque não é como nós se olhamos, mas é como Deus nos vê. E é interessante, querido, que Saul, ele é o oposto de Davi. Davi, querido, todo homem fraco que chegava diante, querido, de Davi, que representa a graça, ficava forte. Saul, querido, ele tipifica um tipo da lei. Um homem que foi levantado pela vontade humana. Representa aquele que tinha cheio de justiça própria. Todo homem forte, querido, que chegava diante de Saul se tornava fraco. Todo homem que chegava diante de Saul, querido, poderia ser o mais forte, se tornava fraco, porque Saul representa a lei. E todo homem forte diante da lei, ele se torna fraco, porque a lei, a Bíblia diz, a lei não aperfeiçoa ninguém. O propósito da lei é só mostrar o quanto você é fraco. O propósito da lei é só mostrar o quanto você é pecador. O propósito da lei é só mostrar o teu erro, mas ela é eficaz, querido, ineficaz. Ela não pode te ajudar. A lei não pode, querido, melhorar. Nenhum homem ele se torna melhor quando ele começa a caminhar pela lei. Pelo contrário, porque o propósito da lei é agravar o pecado. É agravar, aumentar o pecado. Isso é maravilhoso, querido, porque Deus é muito bom. Por isso que Paulo está dizendo, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso, aleluia. De repente, você está me ouvindo pregar, ministrar essa palavra sobre a graça, porque tem muitas pessoas que só conseguem ver a graça só depois de Atos dos Apóstolos, né? A descida do Espírito Santo, só consegue ver a graça. Alguns usam a graça é somente mais um módulo de seminário. A graça é somente isso. Por isso que uma vez eu vi um pastor ministrando e ele falava o seguinte, que há maldição que nem a graça te livra. E ele usa justamente o texto, né, que Deus diz, né, Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. Ele usa esse texto para justificar que o homem não tem como se livrar da maldição, que não tem como sair nada, nem a graça te livra. Querido, se nem a graça nos livra, nós estamos perdidos. Não tem mais jeito para nós, porque a graça, querido, ela é o remédio. Ela é o remédio para mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Então, querido, muitos só vê o evangelho da graça no Novo Testamento. Mas deixa eu falar uma coisa, e tem alguns até que dizem que quem prega a graça não prega o Velho Testamento. Pelo contrário, querido. Eu, particularmente, eu falo muito sobre o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele é a sombra, né? Jesus está na sombra. E nós precisamos enxergar Jesus na sombra. Querido, nós precisamos buscar essa revelação de Deus dentro do Velho Testamento. Porque a graça está vindo desde Gênesis. Deus está caminhando na Bíblia através da graça. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Aquela palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não, a Bíblia diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir pela palavra.
Ou seja, é quando a palavra ela solta os seus olhos. Então você não precisa só ouvir a palavra, mas você tem que ouvir pela palavra, porque a palavra é Cristo. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos para que nós possamos ter a revelação. Quando Jesus caminhava, né, junto com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus podia chegar, eles estavam decepcionados, estavam tristes, porque eles acreditavam, né, que Jesus ele ia reinar, que o Messias ia ser levantado, e eles saíram de lá. A última imagem que eles tiveram foi um Jesus crucificado, morto. Então eles estão voltando para casa e Jesus vem caminhando com eles. Jesus poderia muito bem, querido, somente mostrar o escravo para ele. Jesus poderia somente mostrar, né, as feridas. Não, mas Jesus, querido, começou a dialogar com eles na palavra. E Deus, ele começa, né, através do livro de Moisés, ele vem mostrando, ele começa a dialogar na palavra, porque era mais importante para aquele discípulo ver Jesus na palavra do que ver ele pessoalmente. Então nós precisamos também, querido, tirar, né, da palavra o evangelho da graça que está ali. A graça está ali manifestada e nós precisamos pedir a revelação de Deus para que nós possamos ver e ouvir, né, a palavra. E eu quero, querido, falando sobre casamento, né? Paulo ele usa a ilustração de casamento. E lá no livro de Ruth, querido, existe um retrato profético da graça. Isso é maravilhoso. Agora, como Paulo ensinou, né, da mesma maneira que Paulo ensinou sobre casamento, Ruth mostra isso na prática. Ou seja, lá Paulo está mostrando na teoria, usando, né, a simbologia do casamento, que na realidade o casamento que Paulo está falando, ele está falando da lei. Paulo está usando a simbologia, mas Deus também, querido, gosta de mostrar também. E Deus ele não vai mostrar na simbologia. No livro de Ruth, Deus ele vai mostrar na prática a história de um casamento. Querido, a Bíblia diz que Ruth, ela era uma moabita. Ela era uma mulher fora da aliança. Ou seja, naquele tempo havia uma maldição sobre Moabe, né? Sobre o povo de Moabe e de Amon, que eles não entrariam na congregação dos justos. Se você for buscar direitinho, né, quem foi Moabe, os moabitas, quem foi os amonitas, você vai ver que está relacionado, né? Está relacionado às filhas de Ló, que tiveram relacionamento com o pai, né? Tiveram relacionamento com o pai e gerou os Moabe, os moabitas e os amonitas. Então havia uma profecia que eles jamais poderiam, né, fazer parte da congregação. Eles não poderiam se misturar com o povo escolhido de Deus. E Ruth, querido, Ruth era uma moabita, era uma mulher fora da aliança. Bom, um dos filhos, né, de Elimeleque, junto com Noemi. Elimeleque e Noemi, casada com Malom. E o significado que do nome Malom significa doença, ligada a uma história de morte e esterilidade. Por quê? Porque o irmão de Malom era Quirion, que significa morte. Ou seja, Ruth era uma mulher amaldiçoada, vivendo dentro de uma casa com uma família onde ela é casada com a doença e convive diante da morte, que significa Quirion. E ela está ligada a uma história de morte e esterilidade. E o resultado, querido, sabe qual é o resultado quando nós vivemos, querido? Nesse ambiente de morte, de enfermidade, nós não podemos frutificar, não podemos gerar. E era justamente isso que acontecia com Ruth. Ruth era uma mulher que não gerava. Lógico que não poderia gerar, vivendo, convivendo, né? Casada com a doença, não teria como ela gerar. Mas é interessante que depois que morre Malom, morre Quirion e Elimeleque morre, a Ruth, né? Ruth decide voltar ou vir junto com Noemi, né? Por fidelidade, lealdade à sua sogra, ela decide vir junto com Noemi, né? Para a sua terra. E quando chega na terra, ela começa a respingar, né? Respigar. Ela começa a catar resto de espiga de milho, né? E ela vai para os campos de Boaz. E é interessante, queridos, que quando ela está ali no campo, ela se encontra com Boaz.
E Boaz significa nele estar a força, ou nele há força. E esse Boaz, querido, ele simboliza, né, o nosso Cristo. Ruth representa nós, a igreja. E quando ela se encontra com Boaz, a Bíblia diz que na quinta vez, né, que o nome de Ruth foi mencionado, aparece a palavra favor. Ruth encontrou favor aos olhos de Boaz. Ou seja, isso significa que Boaz olhou para Ruth, ele olha para Ruth, e ele olhou para ela e falou assim, ele se apaixonou, na realidade, a gente percebe que ele se apaixonou por Ruth. E Boaz, querido, era um homem solteiro naquele tempo, era um homem rico, era um homem que tinha posse. Se pudéssemos trazer para o dia de hoje, seria o melhor partido daquele tempo. E quando Boaz olhou para Ruth, a Bíblia diz que Ruth achou graça aos olhos, né, de Boaz. Boaz se interessou por ela. E Boaz decide, né, redimi-la. Boaz, ele decide remir, né, Ruth. E a palavra remir, querido, isso é maravilhoso. A palavra remir significa comprar de volta. A palavra remir significa comprar de volta. Por isso que nós falamos, né, remir no tempo. Ou seja, nós podemos remir o tempo, nós podemos trazer, querido, escute bem isso. Nós podemos trazer algumas coisas que nós perdemos, algumas coisas que ficou para trás, algumas oportunidades, algumas coisas que por alguma razão nós perdemos, até mesmo errando, pecando, nós podemos remir, nós podemos trazer de volta à existência. Nós podemos ter a segunda chance de viver o ordinário, viver o extraordinário em Deus. Porque para o nosso Deus, querido, não existe limite. Boaz, querido, se apaixona por Ruth. Boaz está interessado em remir. E para remir Ruth, ele precisa remir toda a terra, né? Toda a terra de Elimeleque. Ele precisa remir toda a terra de Noemi, de Quelion, morte, de Malom, doença. Só existe um porém, querido. Havia algum critério, havia critérios para a remissão, para aquele que pudesse ser o remidor daquela terra, daquele povo, ou daquela mulher, né, para gerar semente, para dar continuidade, né, à semente de Malom, porque Ruth era casada com Malom. Existia um critério. Na realidade eram 3 critérios. Primeiro, ele tinha que ser rico, querido. Porque somente uma pessoa rica tinha posse, tinha poder de comprar, né, restituir. É por isso, querido, é por isso que na história, né, lá do povo escravo no Egito, a Bíblia diz, querido, que Deus primeiro, antes de enviar Moisés, Deus ele faz com que Moisés viva no Egito e se torne príncipe. Depois Deus manda, né? Depois Deus manda Moisés ir lá, né? Ou seja, resgatar o povo. Sabe por quê, querido? Um escravo, ele não pode libertar outro escravo. Ou seja, ele precisava ter patente. Agora ele não é somente um escravo, Moisés é um príncipe. E não somente um príncipe, né, querido? Um príncipe do Senhor. E ele vai com autoridade para libertar, né, o povo de Deus através da força e o poder do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Então o remidor, querido, na história de Ruth, primeiro ele precisava ser rico para poder remir. Essa era a primeira condição. A segunda condição, ele tinha que ser o parente mais próximo, ou seja, aquele que era mais próximo, ele era o que estava na fila, né, para remir. E a terceira condição, ele que tinha que querer. Só que Boaz queria. Na realidade, Boaz queria, querido. Ele queria muito, querido, remir Ruth, remir as terras, né, de Elimeleque para ele. E a Bíblia diz, querido, o que Boaz ele faz? Boaz ele não é o primeiro, esse é o grande porém. Havia, querido, um pretendente na frente dele.
Havia um que tinha uma posição na frente dele que o impedia dele remir Ruth. Querido, sabe o que eu acho lindo, querido? Porque essa história de Boaz e Ruth, ela fala, querido, da graça. Ela fala da manifestação da graça. Ela mostra, querido, claramente, querido, a graça tomando, né, da lei, toda a posse, né, da lei, toda a autoridade da lei. Isso é maravilhoso. E é interessante, querido, que quem anda pela graça, as pessoas acham, né, que quem vai viver pela graça, ele vai quebrar princípio. Agora eu vou quebrar princípio porque não tem lei. Pelo contrário, querido. É porque nós vivemos debaixo da graça que nós vivemos debaixo de princípio. Porque o casamento, querido, escute bem isso, o que faz uma pessoa ter fidelidade com o outro não é o contrato. Se fosse assim, as pessoas que são casadas, ninguém se separaria. Mas o que une um casal não é o contrato apenas, né? Mas o amor, querido. O amor que ele tem, a honra, o princípio de honra. É isso que une um casamento. E isso é maravilhoso, querido. Então Boaz, por ele ser rico, ele poderia, querido, quebrar princípio e falar assim, não, eu não preciso da autorização do parente mais próximo. Eu vou pegar ela e vou tomar e vou remir ela as terras e pronto. Ele poderia fazer, querido, Boaz poderia fazer como Davi fez, porque um dia Davi olhou e viu, né, da sua sacada, ele viu Betseba, ele o desejou e ele usou, né, da autoridade, usurpou da autoridade que ele tinha como rei, e ele foi lá e mandou matar Urias, né, na realidade, e tomou, né, ele tomou a mulher de Urias, né, Betseba, para ele. Só que Boaz vai fazer diferente, querido. Isso é maravilhoso. A graça é educada. A graça, querido, ela respeita princípio. Ela vai respeitar os princípios. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não veio quebrar a lei, ele veio cumprir. Jesus, querido, deixa eu dizer algo. Jesus, ele cumpriu todos os requisitos que a lei pedia. Foi o único, querido, que pôde cumprir todos os requisitos. E o que Boaz vai fazer? A Bíblia diz que Boaz vai pegar 10 anciãos. Por que 10, querido? Porque 10 representa a lei. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. E o parente mais próximo também representa a lei. Sabe por quê? Porque a lei, ela veio antes de Jesus. A lei, ela veio antes de Cristo. Ou seja, quem tinha o poder, quem tinha a autoridade era a lei. Então o que Boaz vai fazer? Ele vai pegar 10 anciãos que representam a lei e vai chamar o parente mais próximo para conversar com ele. E é interessante, querido, que esse homem, né, esse parente mais próximo, nem nome ele tem. Quando Boaz chega próximo da sua casa, ele chama fulano. Ele nem tem nome, você não vai encontrar o nome desse parente mais próximo. Sabe por quê? Porque a lei não tem nome. A lei não tem nome, querido. Mas Cristo tem um nome, a graça tem um nome, e a graça é Jesus. Isso é maravilhoso. A lei não tem nome. A lei não precisa aparecer. Mas a graça tem nome, e a graça é Jesus, querido. A graça não é um movimento, a graça é uma pessoa, é o próprio Jesus. Porque a lei manifesta o caráter de Deus, mas a graça mostra, ela abre o coração do Pai e revela o coração do Pai. Isso é maravilhoso. Então Boaz vai chamar o parente mais próximo diante da testemunha e ele vai dizer para ele que ele precisa, como parente mais próximo, ele precisa remir Ruth e precisa tomar de volta, comprar de volta as terras de Elimeleque, de Malom, né, que significa doença, da morte, né, que Leon significa morte. A Bíblia diz, querido, que esse parente mais próximo, ele disse o seguinte: eu não quero, eu não vou. Foi isso que ele disse. Diante das testemunhas, ele disse: eu não vou sujar, manchar a minha reputação. Eu não vou trazer essa mulher moabita, essa mulher amaldiçoada, para viver junto comigo, junto com a minha família e manchar a minha reputação. Sabe o que eu acho interessante, querido? Porque todos aqueles que andam pela lei, eles só vivem preocupados com a reputação. Eles são rígidos, são dogmáticos.
Ele não consegue, querido, se abaixar. Ele não cede, sabe por quê? Porque a lei nunca se curva. Escute bem isso, quando Nicodemos foi ter com Jesus, o que Nicodemos disse para Jesus? Bom mestre, bem sabemos. A primeira coisa que Nicodemos disse, bem sabemos, porque o fariseu, o religioso, ele tudo sabe. O religioso, ele é inflexível, ele não desce. Ele está sempre preocupado com a sua reputação. E os que vivem pela lei também estão sempre preocupados com a reputação. E existe lugar que eles nunca vão entrar, porque aqueles que vivem pela lei, nem todo lugar ele entra, nem todas as pessoas podem tocá-lo. E o que o parente mais próximo representa, né, a lei, o doutor Leire diz, eu não quero. Ou seja, esse era o principal requisito. Não bastava ser o parente mais próximo, não bastava ter riqueza, mas tinha que querer. Ele não queria. O parente mais próximo não quis se comprometer. Por quê, querido? Porque aquele parente mais próximo representa a lei. E a lei não vai remir ninguém. A lei não justifica ninguém. Assim como ela também não santifica ninguém. A lei, querido, só condena. A lei só julga. E não adianta, querido, você chegar diante da lei e falar que você deu o teu máximo. Não, ela quer tudo. Não adianta você tentar fazer o melhor. Nós aceitamos esses argumentos quando você pede alguém para fazer algo e alguém fala assim, olha só, não ficou bem feito, mas eu fiz o meu melhor. E isso para nós aceitamos essa justificativa, mas a lei não. A lei não quer o teu melhor, ela quer o teu tudo. Não adianta você cumprir, querido, não adianta você cumprir só 9. Você tem que cumprir os 10. E esse era o problema da lei. Porque aquele que quebrava um, ele era culpado de todos. Então por isso que o homem, querido, vivia debaixo de maldição. Porque ele tentava andar pela lei e não conseguia. E quando você não consegue, Paulo diz que automaticamente nós entramos debaixo de maldição. Foi isso que aconteceu com Judas. Isso que aconteceu com Judas, uma das palavras que eu ministrei. Que Judas, no original, querido, algumas bíblias dizem que ele sentiu remorso. Mas quando você vai buscar a versão original, diz que ele se arrependeu. De repente não foi o arrependimento, né, de Pedro, que a Bíblia diz que Pedro se arrependeu amargamente. Mas Judas também se arrependeu. A Bíblia diz que ele jogou as moedas fora e ele foi até os fariseus. Ou seja, Judas, ao invés de correr para o lado da graça, né, ou esperar a manifestação da graça, porque Jesus ele ia ser crucificado, o que Judas fez? Judas ele foi para o lado dos fariseus. E os fariseus representam a lei. E a lei, que ele não justifica ninguém. Quando Judas chegou diante dos fariseus e disse que estava arrependido, sabe o que os fariseus disseram para ele? Nós não temos nada a ver com isso. Era como se os fariseus dissessem para ele, você pecou, você errou, você traiu, agora você vai arcar com as consequências. E o que a lei fez com Judas? A lei colocou ele debaixo de condenação. E a condenação, querido, quando nós entramos debaixo de condenação, nós entramos, querido, debaixo de morte. Judas, querido, ele entrou debaixo de condenação porque ele era um homem cheio de justiça própria. Ele não quis esperar. Ele não quis esperar o cumprimento da promessa, né? Ou a graça, a manifestação da graça. Porque se Judas esperasse mais um pouquinho, querido, se Judas esperasse mais umas 3 horas, Jesus, ele estava indo para a cruz para morrer também por ele. Porque a morte de Jesus não foi imparcial. Jesus não só morreu, né? A morte de Jesus não foi imparcial. Jesus não só morreu por Pedro, por Tiago ou por nós, ele morreu também por Judas. Só que Judas era um homem cheio de justiça própria. Porque a lei, ela ativa a justiça própria dentro de nós. Então, quando ele vai até a lei, ele vai até os fariseus dizem, eu não tenho nada a ver com isso. E é isso que a lei ela faz. A lei não justifica ninguém, a lei só condena. Esse é o propósito da lei, condenar.
Então o doutor Lei, né, diante de Boaz, ele fala: eu não quero, eu não vou sujar minha reputação, manchar minha reputação por causa de uma moabita amaldiçoada. Mas só que tem um porém, querido. Ele não queria, né, casar com Ruth, uma mulher amaldiçoada. Ele não queria remir a terra, né, de Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso. Ele não queria remir a terra de Quilion, morte, e muito menos, querido, muito menos a de Malom, doença. Mas Boaz estava disposto. Então, quando ele tira, né, quando ele diz isso, havia um pacto que eles faziam. E eles faziam um ato, né, de simbolismo, que ele estava abrindo mão, né, das terras de Elimeleque. E o que eles faziam? Ele tira o sapato e entrega o sapato para Boaz. Essa entrega do sapato significaria, ou significava, que ele estava abrindo mão, né? Oh, aleluia! Que ele estava abrindo mão das terras de Elimeleque, de Malom, ele estava abrindo mão de Equilion, ele estava abrindo mão de Ruth e estava entregando a posse, né, para Boaz. Quando ele entrega, querido, isso é lindo, quando ele entrega o sapato, né, para Boaz, a Bíblia diz que Boaz, ele pega o sapato e ele, diante de todos, ele diz: fique todos sabendo. Fica sabendo no dia de hoje, né? Isso é maravilhoso. Fique sabendo, ou fique sabido por todos, que as terras de Elimeleque, eu sou o dono. Eu estou remindo, eu sou o remidor das terras de Elimeleque. Eu sou o remidor das terras de Quilion, da morte. Eu sou o remidor da terra de Malom, doença, e remidor de Ruth. Tudo agora pertence a mim. Querido, isso é maravilhoso, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Jesus foi para aquela cruz, querido, a Bíblia diz que ele pagou toda a nossa dívida. Ele foi para aquela cruz como o nosso remidor. E ele remiu, querido. Ele tirou todo o poder da lei. A lei não tem mais domínio sobre a nossa vida. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. A doença, a enfermidade, nem o pecado, que ele tem mais poder sobre a nossa vida, porque fomos comprados, querido. Fomos comprados naquela cruz e fomos comprados com um preço de sangue. Jesus pagou toda a nossa dívida e nos comprou de volta. Quando aquele parente mais próximo ele entregava o sapato, querido, algo poderoso, nem próximo daquelas propriedades de Boaz ele poderia, né, que ele comprou de volta, ele poderia se aproximar. Ou seja, quando ele recebe o sapato, ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade. Aquele sapato representava aquele do legado, ele está passando autoridade para outro, para Boaz. Boaz representa Cristo. O parente mais próximo representa a lei. A lei não tem mais poder, por isso que Paulo diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vós não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É por isso, querido, que Paulo ele está relatando e falando sobre a lei, que a lei não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele está dizendo: não, a lei é boa, mas ela é boa para o propósito que ela foi enviada. A lei é santa, mas aqueles que tentam andar debaixo da lei, ele entra debaixo de maldição, debaixo de pecado. Ruth foi redimida, querido. Boaz o comprou de volta, isso é maravilhoso. Boaz o comprou de volta. Mas o grande porém, querido, que hoje nós vivemos num adultério espiritual. A morte, querido, nós morremos para a morte. Nós estamos mortos e o morto não ouve, o morto não fala. Então não adianta você, querido, que vive debaixo da graça, você que agora pertence a outro, ficar buscando auxílio na lei. Tem muitas pessoas que vivem nesse adultério espiritual, nessa confusão espiritual. Uma hora ele quer a graça, uma hora ele acredita na graça, uma hora ele acredita na lei, ele vai buscar a lei, quer andar pela lei, e quando ele percebe que não consegue, ele cai, ele volta para a graça. Querido, não vamos viver, querido, debaixo de
adultério espiritual. Essa palavra sobre adultério espiritual eu relato lá no meu livro Chamados pela Graça, aonde eu falo que as pessoas estão vivendo um adultério espiritual. Querido, nós fomos redimidos, nós fomos comprados, querido. Glórias a Deus, isso é maravilhoso. Queridos, e para encerrar essa mensagem, sabe qual é a grande virada da história de Ruth? Não foi quando ela chegou em Belém, não foi quando ela começou a trabalhar, foi quando ela mudou de aliança. Enquanto ela estava ligada à doença, enquanto ela estava debaixo do sistema que não gerava vida, ela não frutificava. Mas quando ela é livre, quando ela é redimida, quando ela se une a Boaz, tudo muda. A Bíblia diz que ela gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e Davi veio Cristo, aleluia, isso é maravilhoso. Uma mulher, querido, escute bem isso, uma mulher que estava fora, agora está dentro. Uma mulher que não podia, agora faz parte. Mas não apenas parte, ela entrou na linhagem do Rei dos Reis. Isso não é somente restauração, isso é redenção total, redenção completa. Aleluia, glórias a Deus, querido. Isso é maravilhoso, aleluia. Por isso que Paulo diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, aleluia. A Bíblia diz, querido, que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo, e a verdade está do lado da graça. Isso é maravilhoso. E o próprio Jesus, ele disse, né? Ele disse o seguinte: o servo não permanece para sempre, falando de Moisés, falando até mesmo da lei. O servo não permanece para sempre na casa, mas o filho eternamente. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e sua família e possa te conduzir debaixo dessa graça, desse favor, graça e paz. Aleluia.